Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira, num episódio solo hoje para falar um pouquinho para vocês sobre um tema que eu curto bastante. Mas antes de falar desse tema, deixa eu pegar minha colinha aqui para falar para vocês sobre os nossos apoiadores. Então, lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, no YouTube e também no devsecopspodcast.com.br. Buscando soluções em AppSec, DigitalOak tem um portfólio completo para você. E a Gold Security, ela é especializada em Application Security. Quer desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security. E não se esqueça do OnlySecFans, o seu clube de Application Security. Pessoal, vamos lá. O negócio é o seguinte, deixa eu fechar minha cola que eu não preciso mais dela aqui, ó. O negócio é o seguinte, o episódio de hoje, na verdade, desculpa pela semana passada, né, a gente gravou um episódio bacana, inclusive com o Rodrigo Balbino, né, que fazia tempo que não aparecia por aqui, a gente gravou um episódio com o Rodrigo, mas devido a problemas técnicos, a gente não conseguiu fazer o upload, né, editar o episódio, enfim, então a gente nem conseguiu terminar a gravação, pra falar a verdade. Então a gente vai regravar esse episódio, provavelmente na semana que vem, um episódio fantástico, tá muito bacana mesmo. Não vou nem dar spoiler sobre o tema, porque esse tema é um tema que a gente quer discutir bastante, mas há bastante tempo, e a gente não conseguia, enfim, deu certo, então a gente vai regravar, e aí vocês vão poder curtir nas próximas semanas, eu imagino que já na próxima semana, tá bom? Mas hoje, o episódio de hoje é pra gente falar sobre duas coisas. Uma delas é uma que eu gosto bastante, e faz tempo que eu não falo pra vocês, né? Ou aqui no DevSecOps Podcast, ou também no nosso canal do YouTube, o Cássio Batista Pereira, que é um tema muito bacana, que é chamado carreira, né? Faz muito tempo que eu não falo sobre carreira aqui com vocês, e acho que tá na hora de falar. E o segundo tema, que também é muito importante, muito relevante na área de segurança especificamente, que é como vender segurança. Então a gente vai juntar esses dois temas, tá? Carreira e como vender segurança, para tentar melhorar a sua carreira e tentar vender segurança onde quer que a gente esteja atuando ou trabalhando na área, beleza? Então vamos lá. Eu queria começar falando sobre o tema. Na verdade, os dois vão se conectar durante o episódio, mas o tema carreira, ele vai guiar talvez aqui a nossa discussão, nossa conversa. Então vamos lá, pessoal, lembra que, bom, para quem chegou agora, para quem não ouviu o podcast inteiro, para quem não me conhece, enfim, né, eu já falei algumas vezes, e por isso que eu falei, né, lembra? Então, eu sempre fui desenvolvedor de software, né, trabalhava com desenvolvimento de software, enfim, desde a da minha formação lá, dos 14, 15 anos, quando eu já quebrava uns computadores por aí, crimpava cabo e coisas assim. E eu comecei a fazer um curso técnico em informática, né? E nesse curso técnico em informática, o foco era desenvolvimento. Tinha infraestrutura, redes e tal, mas tinha desenvolvimento. O foco era programação. E foi onde eu aprendi VB6, JavaScript, assim, web, né? HTML, JavaScript, CSS, Visual Basic 6, minha primeira linguagem back-end, vamos falar assim. Back e front-end, né? Mas porque era desktop. E Java, né? Aprendi Java na época. E no último módulo, teve um professor lá que era xaropeta e ele ensinou a gente C# na época, né? .NET. Foi, né, praticamente como eu desenvolvi na minha carreira de desenvolvimento, tudo na plataforma .NET C#. E, enfim, mas de cara eu tive contato com 3 linguagens, né? Java, VB e JavaScript, né? Linguagens que você, né, fazia as coisas funcionar, pensava, enfim. E me apaixonei por aquilo, gostei muito daquilo. Mas desde então, e pouco antes mesmo desse curso, eu já gostava de hacking. Não que eu fazia alguma coisa, mas eu não lembro se eu ouvi uma notícia. Enfim, eu tive um contato de alguma forma com, olha, hackers roubaram informação, invadiram o sistema e não sei o quê. Então, isso ficou na minha cabeça de certo modo. Então, quando eu entrei nesse curso de informática, talvez eu fui fazer o curso de informática com esse subconsciente de segurança, né? Enfim, me formei nesse curso técnico, fui fazer faculdade, enfim, fiquei mais de 14 anos, 12, 13, 14 anos aí só na área de desenvolvimento. Depois atuei com segurança meio que em paralelo, depois fui direto para segurança, né? Migrei direto de uma vez para segurança. Mas desde sempre, hacking e segurança da informação e cibersegurança ficou na minha cabeça, né? Eu estava sempre vendo uma notícia, sempre fazia um curso ou outro ali por fora, cursinhos informais, estava sempre pesquisando alguma coisa, mas não trabalhava de fato. O ponto o que eu queria trazer para vocês com essa questão de carreira, é que é legal você entender aquilo que te motiva, aquilo que te faz acordar de manhã,
aquilo que você gosta de fazer. Eu não vou ser hipócrita de falar que muitas vezes eu fiz aquilo que dava dinheiro, né? Mudei de empresas várias vezes, fui uma empresa que pagava mais, até para trabalhar com outra tecnologia, enfim, porque a gente está fazendo muito disso por dinheiro. Mas quando você trabalha com aquilo que você gosta e ganha dinheiro, na verdade o dinheiro acaba sendo uma consequência disso, é algo ainda, né, mais fantástico. Acaba sendo algo mais prazeroso, algo que vai te trazer um pouco mais aí de joy, né, de alegria aí no seu dia a dia, vamos dizer assim. E por que eu queria falar sobre carreira primeiro? Porque vocês olham no meu LinkedIn, eu tô até com uma colinha aqui do lado, eu trabalhei em diversas empresas, umas 30 empresas já. E olhando para trás, eu vejo que muitas dessas empresas, o meu foco como desenvolvedor era aprender, lógico, era produzir um sistema, um código, enfim, mas tinha aquele sabor ali por trás de, meu, o que eu tô fazendo para a sociedade, né, de certo modo. Mas não era o meu motivador principal. O motivador principal era ganhar dinheiro e aprender, né? Teve empresa que eu tava indo mais para aprender, para ganhar até menos. Teve empresa que, na época eu tava precisando mais de grana, fui para ganhar mais. Enfim, então teve essa montanha russa, vamos dizer assim. Mas esse terceiro fator, né, de, meu, o que eu tô fazendo para a sociedade, ele estava presente, né, como eu disse, mas ele não era um fator determinante, ele não era algo, assim, principal na minha vida. Hoje, na área de segurança, ele é um fator principal. Principal no sentido de lógico, né? Ele não sobrepõe os ganhos, no salário. Obviamente, o salário é algo ainda fundamental. Ele não sobrepõe, de certo modo, a empresa, o que a empresa está fazendo, mas ele é um fator muito crítico. Por exemplo, hoje eu não ligo mais para tecnologia com relação à segurança. Eu não vou trabalhar nessa empresa porque eles trabalham com Java, ou não vou trabalhar na outra porque eles trabalham com .NET. Não tem mais isso. Na época que eu era desenvolvedor, eu tinha muito disso, porque eu era .NET. Né, eu trabalhei com Java também, trabalhei com Node, trabalhei com Python, mas .NET era o meu ganha-pão, né? Então tinha um pouco dessa limitação, vamos chamar assim. Mas voltando para a carreira, então, algumas empresas que eu trabalhei, que vocês podem ver no meu LinkedIn, eu trabalhei na Brasil Prev, eu vou falar de algumas, tá? Não vou falar de todas, senão você passava o episódio inteiro falando onde eu trabalhei. Eu trabalhei na Brasil Prev, eu trabalhei em empresas maiores, tá? Brasil Prev, Banco Mercedes-Benz, eu trabalhei na CVC, maior empresa de turismo brasileira, da América Latina, se não me engano. Trabalhei na Serasa, né? Para quem não paga as contas aí sabe que o nome tá na Serasa. Eu trabalhei em algumas agências de publicidade, algumas menores, umas maiores, mas enfim, agências de publicidade. Eu trabalhei na Anhanguera, né? Dei aula, né? Como professor, trabalhei na faculdade de Anhanguera, trabalhei na ESP, trabalhei na Uninove, enfim, dei aula em algumas universidades. Eu trabalhei no Banco BNP, por um tempo também, e também, que vale a pena mencionar, bom, acho que Brasil é essa. E quando saí do Brasil, eu trabalhei na ABB, a líder de mercado em robótica e sistemas industriais, e hoje eu trabalho na empresa chamada Backbase, né, uma empresa que faz sistemas para banco, tá? Sistemas bancários. Então, um pouco aí de overview para quem não me conhece. E todas essas empresas, vejam, eu tava, todas não, né, algumas delas, mas vejam que eu tava ali preocupado em produzir um código, ou fazer a segurança, enfim. E nessa questão da sociedade, veja, quando eu trabalhei na Serasa, por exemplo, o que a Serasa faz? É uma empresa de proteção de crédito. Então, se algo que eu faço lá der errado, o que está afetando? Está afetando, de certo modo, o crédito das pessoas, porque é uma empresa que se propõe a proteger o crédito. Quando eu trabalhei no Banco Mercedes, por exemplo, se você dá alguma coisa errada, tá dando errado no financiamento de uma pessoa, né, no financiamento de alguma coisa, né, coisas do tipo. Na Brasil Prev, na previdência dos cidadãos, né, e assim por diante. Então, eu quero que vocês entendam onde eu estou querendo chegar. Com relação à carreira, vai ter empresa que paga mais, vai ter empresa que tem tecnologia melhor, vai ter empresa que você aprende mais, é algo que você tem que decidir. Para mim, como eu falei, foram esses 3 fatores: salário, o quanto eu estava aprendendo, e terceiro fator, o que eu estava contribuindo para a sociedade. Hoje, esse fator inverteu um pouco. Fazendo segurança, ele acaba, obviamente, o meu salário, meus ganhos ainda são muito importantes, mas o que eu estou fazendo para a sociedade tem um peso muito maior. Por exemplo, imagine uma empresa que... É que assim, na verdade, cada empresa, né, gente, é o seguinte, elas têm um objetivo de negócio, né, de certo modo, elas existem para fazer alguma coisa, né, para ganhar dinheiro e oferecer algum serviço, e normalmente em busca de resolver um problema, né, então gerar negócios, enfim, né, é mais ou menos isso que as empresas fazem. Então, quando a gente olha do ponto de vista de carreira, muitas vezes é legal a gente alinhar esses objetivos nossos, pessoais, né, a nossa visão, nossos valores,
com os da empresa. E muitas vezes isso faz sentido, né? Muitas vezes não faz. Você trabalha numa empresa que não está nada alinhada com você só está lá porque você precisa da grana e aquela coisa toda. Mas muitas vezes é legal e é possível atingir esse objetivo, tá? E é onde eu queria fazer essa jogada com vocês hoje. A minha carreira hoje na área de segurança, ela é muito mais motivada nesse sentido. Então, o que eu faço hoje, né? Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando antes na ABB, né? A ABB faz sistemas industriais. Então, basicamente, o nosso sistema, nossos hardwares e softwares controlavam usinas, controlavam cidades, a distribuição de energia, a distribuição de água, controlava sistema crítico, montadora de carro, enfim, né? Indústrias e etc, etc. Então, quando eu penso no meu trabalho, o meu trabalho, ele está protegendo uma usina de não explodir, por exemplo, né, de não ser invadida, no meu caso, eu estou fazendo segurança, né, daquele software. Eu estou protegendo uma fábrica de manter o seu funcionamento, seja uma fábrica de bebida alcoólica, seja uma fábrica de alimento, seja uma fábrica de um tecido, a fábrica que for. Né? Então, eu garantindo a segurança daquele software, daquela empresa, eu estou necessariamente contribuindo com a sociedade de uma maneira direta. Né? Então, no exemplo da ABB, né? Eu estou protegendo um software, garantindo que aquele software está seguro, para que, né, uma cidade distribua a sua água, a sua energia da forma adequada, né, sem risco de segurança, ou com risco controlado, vamos dizer assim. Né? Hoje, na Backbase, a mesma coisa. A diferença é que a Backbase não lidar com sistemas críticos, é sistema financeiro, não é sistema de banco. Então, eu garantindo que estamos entregando um software seguro, eu estou garantindo que todo mundo, ou todas as pessoas, né, que usam os sistemas dos bancos, que são os nossos clientes, consequentemente são usuários que estão seguros, né, ou mais protegidos. Né? O cara vai acessar uma conta no banco que usa o nosso sistema, eu sei, né? A gente está com um risco controlado, eu sei que eu estou entregando isso para a sociedade de uma maneira, né? De certa maneira. E na Backbase, por exemplo, a gente tem a missão da empresa é ter 10% do mercado, 10% do mercado do mundial, né? Então, na verdade não é bem isso, né? Mas o objetivo da empresa é 10% das pessoas do mundo que utilizam bancos, né, digitais ou bancos de uma maneira geral, aplicativos, enfim, sejam nossos clientes. Então, faz as contas aí, quantas pessoas a gente estaria atingindo no mundo inteiro, né? Alguns bilhões aí. Bilhões não, né? Alguns bilhões de pessoas. Então, imagina esses milhões de pessoas protegidos pelo meu trabalho, né? Pelo pedacinho que eu contribuí naquela empresa para entregar um software melhor, que esse software foi para o banco, que é o meu cliente, que consequentemente oferta esse software, ou ele é um meio de comunicar com o cliente final, que é eu mesmo como correntista, né? Outros clientes, enfim. Então, esse propósito, veja, esse propósito, ele conecta diretamente com a minha carreira hoje, tá? Com o meu objetivo. Porque eu vejo muita gente hoje, pessoal, frustrado, né? O pessoal, putz, eu trabalho numa empresa que é ruim, ou não ganha bem, ou eu não sei o que eu tô fazendo aqui, ou blá, 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 blá. Eu acho que tem uma série de fatores e tá tudo bem com relação a isso, né? Mas às vezes encontrar esse propósito vai te ajudar um pouco a entender o que você tá fazendo, qual é o seu papel naquela empresa. Né? E, de novo, independente do teu nível, seja você um estagiário, seja você um especialista dentro daquela empresa, né? Eu acho que como é que você contribui para a empresa, né? E o que a empresa oferece para a sociedade. É um banco, então as pessoas que usam conta corrente naquele banco vão estar mais protegidas, né? Olhando para o contexto de segurança. É uma empresa de delivery, então as pessoas não vão conseguir pedir as suas comidas, né? De certa forma, com mais segurança. É um e-commerce, as pessoas vão conseguir comprar com mais segurança. Então, qual é o impacto na sociedade que o nosso trabalho tem? Achar essa motivação, achar esse propósito, eu diria, é fundamental para a sua saúde, para a saúde da sua carreira, porque você começa a enxergar a sua carreira de uma forma diferente. Você não fala, quando eu era dev eu falava muito isso, né? Eu falava, nossa, eu sou só mais um crudeiro, tô só aqui fazendo mais um crude. Mas você vai olhar, cara, fiz crude para Serasa, né? Quantos milhões de pessoas não estão com o nome sujo na Serasa, né? Então a culpa é minha. Não, porque quem não paga a conta é você, vagabundo, não sou eu. O que eu tô querendo dizer quantos milhões, milhares de pessoas, enfim, não tem o seu score positivo ou sua própria proteção de crédito, né, na Serasa, porque eu desenvolvi software lá. Né? Ou quando eu trabalhei, por exemplo, deixa eu lembrar aqui da minha carreira, tanta empresa que eu trabalhei, quando eu dei aula, por exemplo, dar aula é um negócio mais direto, né? Você está ensinando diretamente a alguém, então tem um propósito diferente. Mas, por exemplo, na CVC, eu trabalhei na CVC.
né? Então, quantas pessoas estão comprando passagem hoje, reservando um hotel por um pedacinho de código meu que tá lá rodando? Se é que ainda tá lá, né? Enfim. Ou estão comprando de uma forma mais segura por um pedacinho de segurança que eu coloquei lá no passado. Então, essa virada de chave na nossa cabeça que ajuda a gente a enxergar essa motivação, esse propósito, e assentar um pouco a nossa carreira, entender um pouco qual é o nosso papel de fato, como a gente pode contribuir mais com o próprio negócio. Às vezes falta esse entendimento do negócio, né? Putz, mas o que a empresa faz? Mas por quê? Como? Às vezes esse entendimento te dá esse direcionamento que você precisa, né? Para você entender um pouco ali do teu papel. E até, gente, eu vou até um pouquinho mais longe aqui, até entender um pouco mais da sua responsabilidade, né? O tamanho da sua responsabilidade. Isso eu acho que ajuda um pouco a esclarecer algumas coisas. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Agora, o que eu queria falar para vocês? Pensem nisso como, né, pense nesse propósito que a gente encontrou agora, como também uma forma de vender segurança. Não sair vendendo, batendo na porta, vendendo produto, né? Mas de você vender segurança dentro da sua própria empresa, né? Então, exemplo, onde eu trabalho hoje, por exemplo. Eu posso falar assim, olha, vamos colocar uma ferramenta, um exemplo, tá, gente? Obviamente eu não posso expor informações internas da empresa, mas vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou lá e falo assim, ó, vamos colocar uma ferramenta de treinamento para os desenvolvedores, como o Security Journey, ou Code Bashing, por exemplo, da Checkmarx. Aí os caras falam, não vamos não, é muito caro, não faz sentido e tal. Eu falo, cara, seguinte, nós estamos fazendo sistema para banco, né? Nossos clientes finais, né, são as pessoas que usam aquele banco, a gente quer uma certa fatia do mercado. Será que a gente não está pondo em risco a sociedade, nós mesmos que seremos clientes desses bancos, né, futuramente, por não estar desenvolvendo um código mais seguro, por falta desse treinamento, por exemplo? Então veja que volta um pouco a sua motivação de fazer aquilo. Não é porque eu quero verba agora dessa solução, mas é de como é que eu protejo melhor a minha sociedade, a nossa sociedade. Percebe? Ou, por exemplo, eu trabalhei numa outra empresa, essa eu não vou falar o nome porque era algo ruim lá, né? Mas eu passei lá e eu falei, olha, gente, vamos começar a fazer scan de código aqui? O pessoal fala, não, vai achar muita vulnerabilidade, o desenvolvedor vai ficar atolado de coisa, ele já é atolado de coisa, a gente não vai conseguir entregar mais. Aí eu falava, mas se a gente for hackeado, nosso sistema vai parar de funcionar, a gente também não está entregando, né? Aí eu lembro que todo mundo ficou com uma cara de paisagem assim, tipo, na reunião. Aí o pessoal, é verdade. Tá, vamos começar a fazer scan do código, então. Tipo, às vezes é uma chave, assim, que falta ligar na cabeça. O cara ele tá pensando só naquele problema de, puta, verdade, vai achar mais vulnerabilidade, sim. Putz, o desenvolvedor vai ter mais trampo, sim. Mas, cara, qual é o meu ganho com relação a isso? Ou o que eu tô protegendo? Eu tô protegendo a minha marca, eu tô protegendo a reputação da minha empresa. Então, quando a gente associa esse propósito que a gente encontrou de carreira, veja só, esse propósito de carreira, com uma motivação do porquê de segurança, você praticamente uniu o útil ao agradável. Por que você acorda todo dia e por que as pessoas naquela empresa deveriam te ouvir com relação à segurança. Percebe? Eu falo muito, para quem já assistiu, já viu aí a minha palestra sobre o Homem de Ferro, por exemplo, né, quando eu falo de Application Security, eu faço as analogias com o filme, né, e tal, do Homem de Ferro, e o filme não, né, a história, a saga do Homem de Ferro, né, não é só um filme. Depois entra aí, cassodeveloper.br/appsec-Iron Man. E lá nessa apresentação eu falo muito disso. Cara, olha como o Homem de Ferro tinha um pensamento, especialmente depois dos Vingadores, né? De querer proteger o mundo, porque ele viu que tinha alienígenas agora. Não era mais só uns caras armados e tal. Tinha um alienígena. Ele falou, mano, então a gente tá fudido. Se vier mais, fudeu. A gente não tem, né? Não tem salvação. Não tem proteção. E ele começa a ficar neurótico. Ele cria o Tron e por aí vai, né? Então, esse mindset que o pessoal fala, que é importante que eu acho que vocês tenham. E é um pouquinho do que eu queria falar nesse episódio de hoje, né? Carreira, como é que você desenvolve a sua carreira com um propósito, olhando para um propósito, e como é que você usa esse mesmo propósito para vender segurança dentro da sua empresa. Porque também, é um problema nosso do dia a dia, né? A empresa não tem budget para comprar uma ferramenta de segurança. Ou a empresa não quer fazer porque não conhece. E aí você pede, até que você apresentar, explicar, tal. Então, cara, vamos fazer o seguinte. Qual é o meu propósito? Hoje, Cássio Batista Pereira, o meu propósito profissional hoje é garantir uma sociedade mais segura, mais protegida, através dos meus conhecimentos em desenvolvimento seguro. Ou seja, os meus clientes, vamos chamar assim, as empresas que eu trabalho, eu presto consultoria, vão desenvolver
software mais seguro, consequentemente, esses softwares são entregues para a sociedade, de acordo com cada um dos seus business, de uma forma mais segura, protegendo, assim, a própria sociedade. Percebe? É a mesma coisa que falar assim, olha só, vamos olhar agora a montadora X, ela vai começar a fazer carro sem freio. Por quê? Porque tem uma regulamentação e falou que não precisa mais ter freio, agora você vende e as pessoas põem freio no carro. Beleza. Mas se ela falar, não, já vou entregar meu carro com freio, porque ele já vai seguro, o cara não precisa se preocupar, ele não vai pôr um freio qualquer e cagar com o carro, já vai um negócio aqui bonitinho, padrão, garante a segurança. Entende? Não é o caso, mas percebe? Então, o meu propósito hoje como profissional, até como pessoa, eu diria, né? Não necessariamente só profissional, mas é isso. Como é que a gente leva a segurança, ou esse pensamento de segurança, para a gente proteger o business, né? Aquele business em si, mas olhando para o papel daquele business na sociedade. Qual é o papel da sua empresa hoje na sociedade? Você entrega alimento? Você vende um produto? Você passa uma mensagem de um lado para o outro? Você educa as pessoas? Você tem entretenimento para as pessoas? Qual é o papel do seu business? E aí, esse papel do business, ele vai ajudar você a identificar o seu papel dentro do business, protegendo esse meio, protegendo esse fim, vamos dizer assim, né? O business acaba sendo um meio, né? E você vai proteger esse fim, beleza? Outro exemplo clássico aqui, ó. Imagine que eu trabalho, exemplo da CVC, né? Eu trabalhei na CVC fazendo segurança também, né? E exemplo da CVC, você entra no site da CVC, você vai lá comprar uma passagem aérea, vai reservar um hotel, alugar um carro, beleza? Se tem alguma fraude, se tem algum problema nesse processo, no fim das contas, o lesado é você. O lesado no sentido de tomar uma fraude, alguma coisa, né? Você. A empresa vai pagar, arcar, tudo, mas aí foi você que, por exemplo, ficou sem a reserva do seu hotel, às vezes é aquela férias que você queria tirar uma vez na vida, que você vai pra Disney com seus filhos, deu tudo errado, porque a compra deu errada, ou porque era uma fraude, ou porque deu um erro no sistema, enfim, né? Imagina que você chega no seu destino, não tem reserva, não tava nada lá, você chega no aeroporto, não tá certo, enfim. Então, a segurança dessa empresa, da CVC nesse caso, ela garante que, para mim, como profissional, garante que eu estou protegendo o business, que consequentemente protege as pessoas que viajam. Assim como eu também viajo, assim como um monte de vocês viajam, que compram na CVC, ou compram em qualquer outro lugar, mas, né, que compram na CVC. Então, percebe? Eu estou garantindo a segurança das pessoas que viajam, que estão reservando um hotel, que estão comprando uma passagem aérea, consequentemente, dos próprios hotéis, das próprias companhias aéreas. Percebe? Então, quando a gente olha para esse propósito, gente, olha isso, cara. Isso é transformador, de verdade. Para nós, como profissionais, do qual é o nosso papel, e para nós, profissionais, para ajudar a melhorar a própria segurança daquela empresa. Porque às vezes a empresa fala, mano, eu não tenho budget, eu não quero fazer, ela nem tem o entendimento disso. Mas quando a gente fala assim, cara, olha só, de novo, né? Nós somos uma empresa de delivery. Eu não vou usar nomes para o pessoal não se confundir com as coisas, né? Mas somos uma empresa de delivery. A gente não tem restaurante, a gente não tem responsabilidade nenhuma, né? De certo modo. Nosso business é pegar uma porcentagem do restaurante para que ele fique visível, as pessoas façam um pedido por aqui pelo aplicativo. Beleza. Mas percebe que se você, tamanho que você tem, se você deixa de ter uma certa preocupação com segurança, e imagina que um dia você fica fora do ar, quantos pedidos aquele restaurante não vai ter, vai deixar de vender? E quantas pessoas serão afetadas por isso? As pessoas que querem comer, elas vão pedir em outro restaurante, por exemplo, né? Mas imagina que o seu restaurante, o seu aplicativo está fora. Elas vão ligar, enfim, né? Achar outra forma, vão passar fome, né? Não é esse ponto. Mas imagina agora aquele business, aquela pizzaria, aquele restaurante que vende, sei lá, 10 mil numa noite. E o seu aplicativo está fora do ar, aquela noite ele vendeu 1.000. Para um cara que fatura, né, relativamente baixo, pequenos negócios, isso pode significar o fim do negócio dele. Percebe? Às vezes esse negócio nem existiria se não fosse esse aplicativo de delivery. Né? Alguns negócios não tem nem mesa, é só um negocinho, cadastrou no aplicativo e começa a vender pizza, por exemplo. Então, olha o impacto que isso traz pra gente na sociedade, gente. Nós, como profissionais, a gente não tem essa visão às vezes. Né? Eu sou desenvolvedor back-end aqui. Cara, beleza, mas olha onde está indo, o que seu business faz. Então, era não, né? É essa reflexão que eu queria trazer pra gente hoje, de falar para vocês assim, olha, encontrem o propósito de vocês, independente da área. Pode ser na área de segurança, desenvolvimento, qualquer outra área, você que está aqui no podcast, né, de que seja de uma outra área não relacionada à tecnologia, encontre o seu propósito nesse contexto, né? Porque vai te ajudar a encontrar propósito, encontrar
direcionamento para o que você faz no dia a dia. E para você que é um profissional de segurança, vai te ajudar consequentemente a vender mais segurança, a implementar mais segurança dentro do seu próprio negócio. Um outro exemplo clássico que eu quero trazer para vocês DevSecOps. DevSecOps. é a Nova 8. Nova 8 que é patrocinadora aqui do podcast. Nova 8 que eu trabalho já há 4 anos, né? Sou CTO na Nova 8. E a Nova 8 é uma empresa que vende soluções de segurança. Ela é uma revenda de soluções de segurança, né? E prestadora de serviços com relação a isso também. Então, se eu for pensar assim, cara, para a gente estar seguro, né? A gente tem nossas medidas de segurança, mas a gente também oferece soluções para os clientes. Os clientes são os mais variados. É seguradora, é educação, é e-commerce, é banco. Então, quando eu olho para esse meu cliente e falo, olha, cliente, você que não tem uma solução de segurança hoje X para fazer scan de código, por exemplo, como é o caso do Checkmarx, né, o SAST da vida, olha, eu tenho essa solução. Ela vai te ajudar. Então, você é uma seguradora. Olha, ela vai te ajudar a manter os seus clientes, as suas apólices, garantir que não vai ter fraude, enfim, né, ou tipos de invasão que possa vazar dados sensíveis, etc, etc. Então, eu não posso só revender o produto, percebe? Eu preciso entrar na mente daquele business, entende? Eu vou dar um outro exemplo. É quase que um exemplo bobo, mas faz sentido, vai fazer sentido para vocês no final. Quando você tá com fome, e eu gosto muito de pastel, por exemplo, pastel de feira. Tem que ser pastel de feira, tá? Não pode ser outro não, pastel de feira. Então quando eu vou na feira, o cara não precisa me vender o pastel. Eu já quero aquele produto, ele não precisa me oferecer, ficar gritando, não, eu já quero. Né? Eu tô com fome, eu vou lá e busco. Mas, às vezes, alguns outros produtos, as pessoas precisam te convencer a comprar. Como é o caso de alguns produtos alimentícios. Né? Então, você não precisa comprar um achocolatado, mas você precisa comprar arroz e feijão. O achocolatado ele é um a mais, né? Ou aquele doce e tal. Ele não é necessidade básica, percebe? Para algumas pessoas pode até ser, né? Então, essas empresas precisam me convencer a comprar aquele alimento, né? Fazer propaganda, marketing, investir milhões para que olha, além do arroz e feijão aqui, eu vou comprar essa barra de chocolate X aqui, percebe? Quando a gente fala de segurança, uma revenda de segurança, por exemplo, como é o caso da Nova 8, na minha visão, a gente, muitas vezes, esse cara, a gente precisa convencer aquela empresa que ela precisa de segurança. Cara, olha, você é um e-commerce de produto X. Se você não estiver protegido, você vai tomar fraude. Você vai perder milhões por mês. Você pode perder milhões por mês, dando a imagem da sua empresa, etc, etc. Enquanto que eu tenho outros clientes, bancos, por exemplo, que eles sabem que precisam de segurança. Eles entendem a criticidade do próprio negócio deles. Então, eles nos procuram para falar, olha, eu preciso da sua solução, que é a melhor do mercado, com relação a scan de código, que é o check, mas enfim. Percebe? Então, essa analogia da comida, né, eu acho que ela faz um pouco mais sentido nesse contexto. Às vezes você sabe o que você quer, você vai lá e busca aquele alimento, aquela comida. Mas às vezes você não sabe o que você quer. Quando você vai, por exemplo, numa praça de alimentação do shopping. Você olha para um lado, olha para o outro, tá todo mundo lá te esperando, né? Mas você não vai comer em 2, 3, 4 lugares diferentes. É um só, um daqueles vai ter o seu dinheiro. Né? Então, você acaba tomando uma decisão baseada em vários fatores que às vezes você nem percebe. É a cor do logo, é o cheiro daquela comida, o cardápio, enfim. Ou às vezes você sabe, não, eu quero carne, então eu vou naquele lugar específico que tem carne, os outros eu não quero. Ou não, hoje eu quero um hambúrguer, então eu vou nesse hambúrguer aqui, ponto, acabou. Né? Então é legal a gente entender qual é o fim do nosso negócio, né? O que ele está oferecendo. Qual é o papel desse negócio na sociedade para que faça sentido para nós mesmos o que estamos fazendo naquela empresa. Eu vejo, gente, eu já passei por isso, a tal da síndrome do impostor, a tal da depressão, a tal da ansiedade, mas não sei o que eu tô fazendo aqui, mas essa empresa é uma bosta, mas não sei o que... Várias vezes. Se soubesse disso que eu tô falando agora antes, talvez eu não tivesse passado tanto isso. E eu trabalhei em muita empresa, gente, muita empresa. Então, entenda esse propósito. A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é essa. Entenda qual é o seu propósito, olhando para o teu business, onde você está trabalhando hoje, e faça disso um meio de você vender segurança também para aquela mesma empresa. Qual é a missão? Lê a missão. Um bom jeito de fazer isso é, olha para o business e lê lá. Tem a missão, visão, valores, né? Não, toda empresa tem isso. Lê da empresa que você está hoje. Lê aquilo e você vai falar, então a missão da empresa é essa. Então é essa missão que eu vou usar para definir o meu propósito dentro daquela empresa. O seu propósito ele pode ser variado, né, de uma empresa para outra, ou ele pode ser o mesmo, né, ao longo da sua carreira. Hoje eu tenho um propósito único, proteger mais a nossa sociedade.
proteger os softwares da nossa sociedade, porque a nossa vida depende de software. Então, independente da empresa que eu trabalho, que obviamente, né, atue na sociedade de alguma forma, qual empresa não atua na sociedade de alguma forma? Não sei, mas enfim. Então, uma proposta acaba sendo mais universal. Se eu trabalho na ABB, se eu trabalho na Backbase, se eu trabalho numa desenvolvedora de software de um e-commerce, num banco, fabricando avião, não importa, né? Eu estou, de alguma forma, beneficiando a sociedade, protegendo a sociedade, pelo menos naquele contexto. Então, olha para a missão, valores lá da sua empresa, para que te ajude a encontrar esse propósito. E use isso a seu favor quando você pedir para colocar assim, olha, eu quero comprar o Checkmarx. Não vamos pôr não. É muito caro. Cara, mais caro ainda é se acontecer isso, isso e isso. Essa nossa missão não for alcançada. Né? Então, acho que isso vai te ajudar a introduzir mais segurança, falar mais de segurança, pessoas ouvirem mais de uma maneira geral. Então é importante que você pense dessa forma, beleza? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. É um episódio mais curto mesmo, naturalmente, para não ficar aqui minha voz enchendo o saco de vocês aí 1 hora, então já tem 30 minutos aqui de episódio. Um outro ponto que eu queria tocar é, olha pro mercado, né? Dá uma olhada nas vagas, dá uma olhada nas empresas e se você é uma pessoa que não está trabalhando, está buscando mudar de emprego, enfim. E às vezes você não se identifica mesmo com a empresa que você está hoje e tá tudo bem. Então às vezes olha para o mercado e veja, e aí você define esse propósito seu, às vezes interno, fala, cara, eu sou um cara de application security, beleza, então eu tenho que proteger o software da empresa, legal. Ou eu sou um cara de firewall, então eu tenho que proteger a rede da nossa empresa, para que não tenha um ransomware, por exemplo, para que a nossa operação não pare. Porque se a minha operação parar, o que acontece na sociedade? As pessoas não sacam dinheiro, as pessoas não compram, as pessoas não vendem, enfim. Então, defina às vezes o seu propósito e começa a buscar empresas, está buscando vaga, por exemplo, começa a buscar empresas que já atendam a esse propósito, ou que estejam, né, de certo modo, alinhados com esse propósito. Tenta fazer isso antes, por quê? Às vezes você vai estar numa empresa ou buscar algo que aquela empresa não compartilha esses mesmos valores com você, e ela não vai mudar por você. É o contrário, né? Ou você se adequa ao negócio, naquele business, ou não faz muito sentido, né? A empresa não vai falar, a gente vende chinelo, mas o Cássio quer que a gente venda sapato. A gente não vai mudar, né? Ou vai vender roupa, né? Enfim, sapato pode até ser que faz ou menos sentido, né? Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje nesse episódio solo do DevSecOps Podcast. Mais um episódio. Esse, se eu não me engano, é o episódio 146, 46º episódio. Mais de 4 anos aqui do DevSecOps Podcast. Agradecer aí o elenco que passou por aqui e está aqui. O Benhur que tá de férias, o Vini que começou junto comigo e com o Rodrigo Balbino também, que gravou o episódio passado, deu tudo errado. O Marcão que tá sempre aí com a gente, Gabriel que é um arrombado. Enfim, e a todos os convidados também que sempre passaram por aqui. Acho que eu nunca parei para agradecer assim, publicamente. Eu sempre agradeci nos comentários, né? E obviamente no pessoal, mas fica o meu agradecimento, porque esse projeto aqui é um projeto bacana, eu gosto muito de fazer ele, apesar de dar trabalho, mas a gente segue firme e forte no DevSecOps Podcast. Beleza, pessoal? Então é isso, episódio curto hoje, para que vocês entendam um pouco mais, ou ajude vocês um pouco mais a entender como vender segurança e como ficar um pouco de cabeça mais tranquila, né? Entender que você tem um propósito, você tem um papel na sociedade, você tem um papel a cumprir, né? De uma maneira ou de outra. Beleza? Então é isso, eu sou o Cássio Pereira, ficamos por aqui, a gente se vê na próxima semana. Tchau! Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Acabou, esse episódio acabou, mas eu sei que esse conteúdo aqui somou, enriqueceu o seu conhecimento. Então, por isso, eu selecionei mais 2 conteúdos, mais 2 episódios aqui do DevSecOps Podcast que você pode acompanhar na íntegra, tá bom? Então, assiste esses 2 próximos episódios aqui que eu tenho certeza que você vai gostar e não esqueça de compartilhar com a sua comunidade, com seus amigos, seus colegas de trabalho, que eu sei que eles também vão gostar e assim você ajuda eles a enriquecer também o conhecimento deles. Valeu, até a próxima!